Por que não podemos esperar? Martin Luther King. Última parte. Os dias por vir. 150 anos atrás, quando o negro era uma coisa, um bem cujo corpo pertencia ao seu mestre branco, haviam certos donos de escravos que trabalhavam em arranjos pelos quais um escravo podia se comprar e assim se tornar um homem livre. Um jovem empreendedor que se enamorou por uma escrava amante trabalhou desesperadamente nos períodos em que conseguia se afastar de seus trabalhos e durante anos acumulou capital suficiente para obter sua própria liberdade e de sua prometida. Muitas mães negras, depois de labutarem desde o amanhecer até o pôr do sol, passavam o resto da noite lavando roupas e guardando as pequenas notas e moedas que ganhavam, até que, com o passar dos anos, tinham acumulado algumas centenas de dólares. Muitas vezes, elas lutaram e se sacrificaram para comprar não a própria liberdade, mas a de um filho ou uma filha. Os dólares ganhos duramente eram pagos aos proprietários de escravos em troca de um instrumento legal de alforria, que declarava seu portador aliviado da servidão da escravidão física. À medida que esse movimento cresceu, alguns negros dedicaram suas vidas à compra e libertação de outros. Um servo de Thomas Jefferson trabalhou por cerca de 40 anos e ganhou $10.000, com os quais conseguiu obter a libertação de 19 seres humanos. Ainda mais tarde, alguns homens brancos dedicados e humanitários fizeram uma cruzada ao público pedindo fundos para resgatar os negros da degradação que seus raptores lhe haviam impostos. Mesmo James Russell Lowell, que se opunha à emancipação compensada, escreveu a um amigo: "Se o homem vem e nos pede para ajudá-lo a comprar sua esposa ou seu filho, o que devemos fazer?" "Ajude-me a comprar a minha mãe." Ou "Ajuda-me a comprar o meu filho." Era um apelo comovente. Ele trazia a tortura profunda da alma das pessoas negras para um foco total e chocante para muitos brancos, a quem o horror da escravidão era emocionalmente remoto. Ao nos aproximarmos da emancipação do negro de hoje, todos esses laços traumáticos que ainda o prendem além da escravidão física, a essa nota sombria, a essa história meio esquecida de um sistema que trocou dignidade por dólares, são um doloroso lembrete na capacidade da sociedade de permanecer complacente no meio da injustiça. O americano comum de hoje pode muito bem tremer ao pensar que essas transações de mau gosto eram aceitáveis para os pais ou de seus avós. Mesmo assim, esse mesmo americano pode não perceber a indiferença insensível ao sofrimento humano existe. Pode não perceber que a indiferença insensível ao sofrimento humano existe até hoje, quando as pessoas que se consideram homens de boa vontade ainda perguntam: "O que o negro está disposto a pagar se dermos a sua liberdade?" Isso não quer dizer que a sociedade de hoje queira dólares e centavos para garantir ao negro seus direitos. Mas há um terrível paralelo entre a mão estendida e gananciosa de um traficante de escravos que vendeu o negro para si mesmo e o dedo erguido e admoestador das pessoas que hoje dizem: "O que mais o negro irá esperar se obtiver direitos como escolas integradas, instalações públicas, direito ao voto e melhorias nas moradias? Ele irá, como Oliver Twist, exigir mais?"
O que está implícito aqui é a assombrosa suposição de que a sociedade tem o direito de negociar com o negro a liberdade inerente a ele. Alguns dos liberais mais verbalizantes acreditam ter uma base válida para exigir que, para obter certos direitos, o negro deve pagar por eles, com os fundos de paciência e passividade que ele armazenou por tantos anos. O que essas pessoas não percebem é que o gradualismo e a moderação não são a resposta à grande acusação moral, a qual na Revolução de 63 finalmente chegou ao centro do nosso palco nacional. O que eles não percebem é que não é mais possível ser metade livre do mesmo jeito que não se pode ser metade vivo. Em certo sentido, o americano bem-intencionado ou mal-intencionado, quando pergunta "O que mais o negro desejará?" ou "Quando ficará satisfeito?" ou "O que será necessário para que essas mudanças, que essas manifestações parem?" está pedindo ao negro que compre algo que já lhe pertence, em todo o conceito da lei, da justiça e da herança judaico-cristã. Além disso, ele está pedindo ao negro que aceite metade do pão e pague por ela, esperando voluntariamente que outra seja distribuída em migalhas por causa de um inverno de injustiça duro e prolongado. Gostaria de perguntar àquelas pessoas que procuram partilhar conosco os direitos aos quais sempre desfrutaram, se acreditam que os autores da Declaração da Independência pretendiam que a liberdade fosse dividida em parcelas, distribuídas em um plano de pagamento concedido. A natureza não criou o nascimento como um processo único? A liberdade não é a negação da servidão? Um não tem que terminar completamente para que o outro comece? É porque o negro sabe que nenhuma pessoa, assim como nenhuma nação, pode realmente existir meio escravo e meio livre, que bordou em suas bandeiras a significativa palavra agora. O negro está dizendo que chegou a hora da nação dar esse passo firme dentro da liberdade, não simplesmente em direção à liberdade, que pagará uma dívida há muito devida aos seus cidadãos de cor. Séculos atrás, a civilização adquiriu o conhecimento certo de que o homem emergiu da barbárie apenas na medida em que reconhecia sua relação com seu semelhante. A civilização, particularmente nos Estados Unidos, há muito tempo possui a riqueza material e os recursos para alimentar, vestir e abrigar todos os seus cidadãos. A civilização dotou o homem da capacidade de organizar mudanças, conceber e implementar planos. É irônico que, por tantos anos, as forças armadas dessa nação, mesmo em tempos de guerra, fossem prisioneiras do sistema sulista de segregação. A convocação militar poderia afastar um homem da esposa e do filho e reorientar, em poucas semanas, todo o seu modo de vida e conduta. Mas não foi até a Segunda Guerra Mundial que o exército começou a conceber que tinha o direito, a obrigação e a capacidade de dizer a um homem branco de uniforme que deveria respeitar a dignidade de um homem negro de uniforme. Precisamos de um poderoso senso de determinação para banir a marca feia do racismo que cicatrizou a imagem da América. Podemos, é claro, tentar contemporizar, negociar mudanças pequenas e inadequadas e prolongar o cronograma de liberdade, na esperança de que os narcóticos da demora amortecerão a dor do progresso. Podemos tentar, mas certamente iremos falhar.
O costume do mundo não nos permitirá o luxo do gradualismo da procrastinação. Não é apenas imoral, não funcionará. Não funcionará porque os negros sabem que têm o direito de ser livres. Não funcionará porque os negros sabem que têm o direito. Não funcionará porque os negros têm descoberto na ação direta não violenta uma força irresistível para impulsionar o que há tanto tempo é um objeto que não pode ser movido. Não funcionará porque retarda o progresso não apenas do negro, mas da nação como um todo. Tão certo quanto o gradualismo planejado não funcionará, a espontaneidade não planejada, também não. Quando a locomotiva da história ribombou ao longo do século XIX e na primeira metade do século XX, ela deixou as massas negras da nação paradas em desespero em terminais sombrios. Eles estavam sem instrução, sem treinamento, mal acomodados e mal alimentados. As conquistas científicas de hoje, particularmente o avanço explosivo da automação, podem ser bênçãos para a nossa economia, mas para os negros são uma maldição. Anos atrás, o negro podia se gabar de quase 350 mil de sua raça estavam empregados pelas ferrovias. Hoje, menos de 50 mil trabalham na área de transportes. Este é apenas um símbolo do que aconteceu nas minas de carvão siderúrgicas, casas de embalagens e em todas as indústrias que antigamente empregavam um grande número de negros. O sustento de milhões tem diminuído para uma fração assustadora, porque os empregos não qualificados e semi-qualificados que ocupavam desapareceram sob a magia da automação. Hoje, uma depressão econômica continua naquela cultura separada de pobreza em que o negro semi-educado vive. Lidar com esse desastre abrindo algumas portas para todas as portas, para todos, e todas as portas para alguns, equivale apenas a organizar o caos. O que é verdade na área do emprego também se aplica à habitação. Não podemos bater nos guetos para filtrar alguns indivíduos representativos, deixando que os outros esperem em barracos e cortiços sombrios. Nem os vastos guetos que muitas cidades possuem podem ser revirados com um único gesto convulsivo, derramando pessoas de todas as variedades em uma única torrente, para fluir onde quer que a gravidade social os atraia. Qualquer um desses recursos, gradualismo ou espontaneidade sem direção, geraria turbulência social, tanto para os necessitados quanto para os privilegiados. Soluções não são fáceis para a situação difícil do negro. E isso não significa que são impossíveis. Faremos progressos se admitirmos livremente que não temos magia, reconhecendo essas complexidades como desafios, não como obstáculos. Faremos progresso se aceitarmos o fato de que 400 anos de pecado não podem ser cancelados em 4 minutos de expiação. Tampouco podemos permitir que os culpados ajustem sua penitência de maneira a visitar outros 4 segundos deliberados à vítima. Recentemente, Roy Wilkins e eu aparecemos no programa de televisão Meet the Press. Houve as perguntas usuais sobre o quanto mais o negro quer.
mas pareceu haver novas implicações subcorrentes relacionadas à nova força vigorosa de nosso movimento. Sem as complexidades polidas, estávamos de fato sendo questionados se poderíamos confiar que nós seguraríamos as marés crescentes de descontentamento, para que aqueles que estivessem no litoral não ficassem muito desconfortáveis pelo bater das ondas. Algumas das perguntas sugeriam que nossa liderança seria julgada de acordo com a nossa capacidade de impedir que o negro fosse longe demais. As citações são minhas, mas acho que a frase reflete o pensamento dos participantes do painel, bem como de muitos outros americanos brancos. O programa não deu tempo para uma resposta adequada às implicações por trás das perguntas. O que mais o negro quer? Quando dizemos que o negro quer liberdade e igualdade absoluta e imediata, não na África ou em algum lugar imaginário, mas aqui, nessa terra, e hoje, a resposta é perturbadoramente concisa para as pessoas que não têm certeza de que desejam acreditar. No entanto, isso é um fato. Os negros não estão mais tolerantes ou interessados em compromissos. A história americana está repleta de compromissos. Por mais esplêndidas que sejam as palavras da Declaração da Independência, há implicações inquietantes no fato de que o fraseado original foi alterado para excluir uma condenação do monarca britânico por seu casamento com a escravidão. A história americana narra o compromisso do Missouri, que permitiu a propagação da escravidão para os novos estados, o compromisso de High-Stilden, que retirou as tropas federais do sul e sinalizou o fim da reconstrução, o acordo da Suprema Corte em Plessy e Ferguson, que enunciava a infame filosofia separada, mas igual. Essas medidas comprometeram não apenas a liberdade do negro, mas também a integridade da América. No ânimo explosivo que tomou conta do negro em 63, a palavra compromisso é profana e perniciosa. A maioria da liderança dos negros se opõe de maneira inata ao compromisso. Mesmo que isso não fosse verdade, nenhum líder negro hoje poderia desviar da direção do movimento ou em seu avanço convincente e inspirador. Muitos de nossos irmãos brancos interpretam mal esse fato, porque muitos deles não conseguem interpretar corretamente a natureza da Revolução Negra. Alguns acreditam que é o trabalho de agitadores hábeis, que possuem o poder de aumentar ou diminuir as comportas da revolução conforme a vontade. Tal movimento, manobrável por poucos talentosos, não seria uma revolução genuína. Esta revolução é genuína porque nasceu do mesmo ventre que sempre dá origem às grandes revoltas sociais, o ventre das condições intoleráveis e situações insuportáveis. Nesse tempo e circunstância, nenhum líder ou conjunto de líderes poderia ter agido como mestre de cerimônias, chicoteando toda uma raça por puro contentamento, ronrorando em coragem e ações leoninas. Se esse crédito é para ser dado a um único grupo, pode muito bem ser dado aos segregacionistas, que com seu código insensível e cínico ajudaram a despertar e inflamar a ira justa do negro. Nesse sentido,
Lembro-me de que o presidente Kennedy me disse na Casa Branca, após a assinatura do Acordo de Birmingham: nosso julgamento a Bull Connor não deve ser muito duro, ele comentou. Afinal, a sua maneira esse ano tem feito ele bastante pela legislação dos direitos civis. Foram as pessoas que moveram seus líderes, não os líderes que moveram as pessoas. É claro, houve generais, como deve haver em qualquer exército, mas o posto de comando estava nos corações, prestes a explodir, dos milhões de negros. Quando tais pessoas começam a se mover, criam suas próprias teorias, modelam seus próprios destinos e escolhem os líderes que compartilham essas filosofias. Um líder que entende esse tipo de mandato sabe que deve estar sensível à raiva, à impaciência, à frustração e à resolução que foi perdida em seu povo. Qualquer líder que tentar reprimir essas emoções certamente será explodido separadamente na consequente explosão. Vários comentaristas sugeriam que um bando de militantes tomou a ofensiva e que os líderes sãos e sensíveis estão sendo levados à ação sem querer, a fim de impedir que o controle seja arrancado de suas mãos. Certamente existem e continuarão existindo diferenças de opinião entre os líderes negros relacionado a certos movimentos táticos específicos. Porém, descrever o significado de eventos recentes, como a tomada de controle por alguns que expulsaram o resto, exagera a importância das diferenças. Os inimigos do progresso racial e até alguns de seus amigos, que são a favor, mas não rápido assim, se deliciaram em acreditar que há um caos nas fileiras dos direitos civis. A dura verdade é que a unidade do movimento é uma característica notável de grande importância. O fato de diferentes organizações colocarem graus variados de ênfase em certas abordagens táticas não é indicativo de desunião. Unidade nunca significou uniformidade. Se assim fosse, não seria possível para democratas dedicados como Thomas Jefferson e George Washington, um radical como Thomas Paine e um autocrata como Alexander Hamilton liderarem uma revolução americana unificada. Jefferson, Washington, Paine e Hamilton conseguiram colaborar porque a insistência dos colonos de serem livres havia amadurecido em um mandato poderoso. Foi o que aconteceu com a determinação do negro em se libertar. Quando o clamor por justiça se transforma em uma força palpável, ele se torna irresistível. É uma verdade que a liderança sábia e uma sociedade sensata acabam percebendo. A luta atual, nela, há um curso de ação positivo. Não há alternativa porque conota uma marcha traseira. E o negro, longe de querer retroceder, não está disposto a marcar o tempo. Nessa revolução, nenhum plano de recuar foi escrito. Aqueles que não aceleram o passo descobrirão que o desfile passou por eles. Alguém escreveu uma vez: quando se está certo, você não pode ser radical demais. Quando se está errado, você não pode ser conservador demais. O negro sabe que está certo. Ele não se organizou para conquistar ou obter restos ou escravizar aqueles que o machucaram. Seu objetivo não é capturar o que pertence a outra pessoa,
Ele apenas quer e terá o que é honrosamente dele. Quando esses direitos e privilégios há muito tempo retidos são encarados como prêmios que ele busca por ganância impertinente, apenas uma resposta pode vir das profundezas do ser humano, de um ser negro. Essa resposta pode ser resumida nas sagradas palavras americanas: se isso for traição, aproveite o máximo disso. Não mais cedo, a nossa sociedade admitir que a Revolução Negra não será uma explosão momentânea pronta para diminuir em breve passividade plácida, mais fácil será o futuro para todos nós. Entre os muitos trabalhos vitais a serem realizados, a nação não apenas deve reajustar radicalmente sua atitude em relação ao negro no presente constrangedor, mas deve incorporar também em seu planejamento alguma consideração compensatória pelas desvantagens que herdou do passado. É impossível criar uma fórmula para o futuro que não leve em conta que a nossa sociedade tem feito algo forte contra o negro por centenas de anos. Como então pode ser absolvido no mainstream da vida americana se não fizermos algo especial para ele agora, a fim de equilibrar a equação e equipá-lo para competir em uma base justa e igual? Sempre que essa questão de tratamento compensatório ou preferencial para o negro é levantada, alguns de nossos amigos recuam horrorizados. O negro deve ter igualdade garantida, eles concordam. Mas ele não deveria pedir mais nada. Isso parece razoável na superfície, mas não é realista. Pois é óbvio que se um homem é inscrito na linha de partida em uma corrida de 300 anos, depois de outro homem, o primeiro teria que realizar algum feito impossível a fim de alcançar o seu colega. Vários anos atrás, o primeiro-ministro Nehru, nota de rodapé, primeiro-ministro indiano entre 1947 e 1964, fim da nota de rodapé. Primeiro-ministro Nehru estava me contando como sua nação lidava com o difícil problema dos intocáveis. Um problema que tem relação com o dilema dos negros americanos. O primeiro-ministro admitiu que muitos indianos ainda nutriam um preconceito contra essas pessoas oprimidas por tanto tempo, mas que se tornou impopular exibir esse preconceito sob qualquer forma. Em parte, essa mudança no clima foi criada através da liderança do falecido Mahatma Gandhi, que estabeleceu um exemplo para a nação ao adotar uma intocável como sua filha. Em parte, é o resultado da Constituição indiana, que especifica que a discriminação contra os intocáveis é crime, punível com prisão. O governo indiano gasta milhões em rúpias anualmente, desenvolvendo habitações e oportunidades de emprego em vilas fortemente habitadas por intocáveis. Mais ainda, o primeiro-ministro disse: se 2 candidatos competem para entrar numa faculdade ou universidade, um deles é intocável, o outro é de uma casta alta. É requerido que a instituição aceite o intocável. O professor Lawrence Hedrick, que estava comigo durante a entrevista, perguntou: mas isso não é discriminação? Bem, até pode ser, o primeiro-ministro respondeu, mas é o nosso modo de reparação por todos os séculos de injustiça que infligimos a estas pessoas. A América deve buscar suas próprias maneiras de reparar as injustiças que infligiu a seus cidadãos negros. Não sugiro a expiação só por
espiar? Ou por que a necessidade de autopunição? Sugiro-a como maneira moral e prática de elevar os padrões do negro a um nível realista. Ao enfrentar o novo dilema americano, a questão relevante não é o que mais os negros querem, mas como podemos tornar liberdade real e substancial para nossos cidadãos de cor? Que curso justo garantirá a maior velocidade e perfeição? E como combatemos a oposição e superamos os obstáculos resultantes dos padrões omissos do passado? Nossos caminhos são necessários para lidar com a questão, porque chegamos a um novo estágio no desenvolvimento de nossa nação, e 1 em cada 10 pessoas de seu povo. O crescente poder da revolta dos negros e a genuidade da boa vontade que vem de muitos americanos brancos indicam que o tempo amadureceu para um pensamento e uma ação mais amplos. O negro de hoje não está lutando por alguns direitos abstratos e vagos, mas por melhorias concretas e imediatas em seu modo de vida. Que bem lhe fará enviar seus filhos para uma escola integrada, se a renda da família for insuficiente para comprar roupas escolares? O que ganhará se for autorizado e se mudar para uma vizinhança integrada, se não puder fazê-lo porque está desempregado ou porque tem um emprego mal remunerado e sem futuro? Durante as manifestações nos balcões de almoço em Greensboro, na Carolina do Norte, um restaurante observou que, se os manifestantes tivessem sido servidos, alguns deles não poderiam ter pago a refeição. Qual é a vantagem que o negro tem em estabelecer que possa ser servido em restaurantes integrados ou alojado em hotéis integrados se não tiver vinculado a um tipo de servidão financeira que não lhe permitirá tirar férias ou até mesmo levar sua esposa para jantar fora? Os negros não devem apenas ter o direito de entrar em qualquer estabelecimento aberto ao público, mas também devem ser absorvidos em nosso sistema econômico de maneira que possam se dar ao luxo de exercer esse direito. A luta por direitos, no fundo, é uma luta por oportunidades. Ao pedir algo especial, o negro não está buscando caridade. Ele não quer definhar nos rolos do bem-estar mais do que o próximo homem. Ele não quer receber um emprego ao qual não pode lidar. Contudo, também não quer que lhe digam que não há lugar onde ele possa ser treinado para lidar com isso. Portanto, com a mesma oportunidade deve surgir a ajuda prática e realista que o equipará para aproveitá-la. Dar um par de sapatos a um homem que não aprendeu a andar é brincadeira cruel. Medidas especiais para os necessitados sempre foram aceitas, em princípio pelos Estados Unidos. A Liga Urbana Nacional, em uma excelente declaração, ressaltou o fato de que não encontramos nada de estranho sobre o Plano Marshall e a assistência técnica aos deficientes em todo o mundo. E sugeriu que não podemos fazer menos pelas nossas próprias multidões deficientes. Ao longo da história temos aderido a esse princípio. Foi o princípio por trás da concessão de terras aos agricultores que lutaram no exército revolucionário. Era inerente ao estabelecimento de leis de trabalho infantil, seguridade nacional, seguridade social, seguro-desemprego, programas de reciclagem de mão de obra e outras inúmeras medidas que a nação aceitava como lógicas e morais. Durante a Segunda Guerra, nossos combatentes foram privados de certas vantagens e oportunidades.
Para compensar isso, receberam um pacote de direitos dos veteranos, significativamente chamado de Declaração de Direitos. As principais características dessa Carta de Direitos do Militar incluía subsídios para o ensino escolar ou universitário, com despesas de subsistência fornecida durante o período de estudo. Os veteranos recebiam concessões especiais que lhe permitiam comprar casas sem dinheiro, com taxas de juros mais baixas e prazos de pagamentos muito mais fáceis. Eles poderiam negociar empréstimos de bancos para lançar negócios, usando o governo como endossador de quaisquer perdas. Eles receberam pontos especiais para colocá-lo à frente na competição por empregos no serviço civil. Recebiam assistência médica e subsídio financeiros de longo prazo, se sua condição física houvesse sido prejudicada por seu serviço militar. Além desses direitos concedidos legalmente, um forte clima social favoreceu o emprego preferencial de veteranos em todas as esferas da vida, por muitos anos. Dessa forma, a nação estava compensando o veterano por seu tempo perdido na escola, em sua carreira ou em seus negócios. Tal tratamento compensatório foi aprovado pela maioria dos americanos. O negro, certamente, tem sido privado. Poucas pessoas consideram o fato de que, além de ter sido escravizado por 2 séculos, o negro foi durante todos esses anos roubado do salário de sua labuta. Nenhuma quantidade de ouro poderia fornecer uma compensação adequada pela exploração e humilhação do negro na América durante os séculos. Nem toda a riqueza dessa sociedade abundante poderia pagar a conta. Mesmo assim, um preço pode ser colocado nos salários não pagos. A antiga lei comum tem sempre providenciado um remédio para a apropriação do trabalho de um ser humano para o outro. Essa lei deveria ser aplicada para os negros americanos. O pagamento deveria ser na forma de programas massivos, feito pelo governo com medidas especiais e compensatórias, que poderiam ser consideradas como uma decisão de acordo com a prática aceita pelo direito comum. Certamente tais medidas seriam menos dispendiosas do que qualquer cálculo baseado em 2 séculos de salários não pagos e juros acumulados. Estou propondo, portanto, que da mesma maneira que garantimos uma Carta de Direitos aos veteranos de guerra dos Estados Unidos, lancem uma ampla e gigantesca Declaração de Direitos para os desfavorecidos, nossos veteranos do longo cerco à negação. Tal projeto de lei poderia adaptar quase todas as concessões concedidas ao soldado que retorna, sem impor uma carga indevida à nossa economia. Uma declaração de direitos para os desfavorecidos imediatamente transformaria as condições de vida dos negros. A alteração mais profunda não residiria tanto nas concessões específicas, nem nas transformações psicológicas básicas e motivacionais do negro. Eu desafiaria os céticos a fazerem um teste dessa nova e ousada abordagem na próxima década. Afirmo que o declínio na evasão escolar, nas rupturas familiares, nas taxas de criminalidade, na ilegitimidade, no inchaço dos programas assistencialistas e em outros males sociais, desconcentraria a imaginação. A mudança na psicologia humana normalmente é um processo lento, mas é seguro prever que, quando um povo está pronto para a mudança, como o negro se mostrou pronto hoje, a resposta será fadada a ser rápida
e construtiva. Enquanto os negros formam a grande maioria dos desfavorecidos da América, existem milhões de pobres brancos que também se beneficiariam de tal lei. A justificativa moral para as medidas especiais para os negros será enraizada nos roubos inerentes às instituições da escravidão. Muitos brancos pobres, no entanto, foram vítimas derivadas da escravidão. Enquanto o trabalho era banalizado pela servidão involuntária do homem negro, a liberdade do trabalho branco, especialmente no Sul, era um pouco mais do que um mito. Era livre apenas para barganhar a base depressiva imposta pela escravidão, para cima de todo o mercado do trabalho. Essa escravidão derivada não determinou quando a escravidão formal deu lugar à discriminação. Até hoje, os pobres brancos também sofrem privação e humilhação de pobreza, não de cor. Eles estão bem... Eita, tá errado aqui. Eles estão acorrentados pelo peso da discriminação, embora seu emblema de degradação não os marque. Isso corrompe suas vidas, frustra suas oportunidades e enfraquece sua educação. Em certo sentido, é mais cruel para eles, porque ficou confuso por tantos preconceitos que apoiaram seus próprios opressores. É uma simples questão de justiça que os Estados Unidos, ao lidarem criativamente com a tarefa de erguer o negro do atraso, também deveriam resgatar um grande extrato dos pobres brancos e esquecidos. Uma declaração de direitos para os desfavorecidos poderia marcar o surgimento de uma nova era, na qual os recursos totais da sociedade seriam usados para atacar a pobreza tenaz, que não paradoxalmente existe no meio da abundância. A nação também terá que encontrar a resposta para o pleno emprego, incluindo uma abordagem mais imaginativa do que já foi concebida para neutralizar os perigos da automação. Hoje, conforme o negro inexperiente e semiqualificado tenta subir a escada da segurança econômica, ele se vê em uma competição com o homem branco, no exato momento em que a automação está eliminando 40 mil empregos por semana. Embora este seja talvez o produto inevitável da revolta social e econômica, é uma situação intolerável e os negros não permitirão o confronto com os trabalhadores brancos para uma oferta cada vez menor de empregos. A expansão energética e criativa das oportunidades de trabalho, tanto nos setores públicos quanto nos privados de nossa economia, é um imperativo digno da nação mais rica do mundo, cuja abundância é um constrangimento, enquanto milhões de pobres são aprisionados e constantemente renovados dentro de uma população em expansão. Além de tal programa econômico, é necessário um aparato social em larga escala. Gerações inteiras foram deixadas para trás, enquanto a maioria da população avançava. Essas gerações perdidas nunca aprenderam habilidades sociais básicas em um nível funcional: leitura, escrita e aritmética. De se candidatarem a empregos, de exercerem os direitos de cidadania, inclusive o direito do voto. Além disso, a pobreza rural e urbana não só prejudicou vidas, mas criou distúrbios emocionais, muitos dos quais encontraram expressão em atos antissociais. As vítimas mais trágicas são as crianças, cujos pais empobrecidos lutam freneticamente todos os dias por comida, por um lugar para morar
não conseguiram criar o lar estável necessário para o crescimento saudável das mentes dos jovens. No entanto, as oportunidades e os meios para explorá-la ainda são inadequadas para garantir a igualdade, justiça e decência em nossa vida nacional. Para a legislação há uma necessidade imperativa de proibir nossos grotescos costumes legais atuais. Nós nos encontramos em uma sociedade em que a lei suprema, a Constituição, torna-se inoperante em vastas áreas da nação. As leis e práticas estaduais, municipais e distritais negam os mandatos constitucionais tão descaradamente como se cada comunidade fosse um ducado medieval independente. No caso em que uma forte legislação de direitos civis esteja escrita nos livros da sessão do Congresso, agora em vigor, e que a declaração dos direitos para os desfavorecidos possa ocorrer, a aplicação da lei ainda encontrará resistência maciça em muitas partes do país. Nos anos de 1930, o país enfrentou um desafio paralelo. Elementos poderosos e antagônicos em todo o país resistiram fortemente aos esforços dos trabalhadores em se organizarem para garantir um salário digno e condições de trabalho decentes. É interessante notar que alguns estados que hoje se opõem ao progresso de direitos civis foram os mesmos que desafiaram os esforços dos sindicatos durante esse período. Então, neste momento, a tarefa de penetrar em milhares de comunidades para garantir os direitos de seus cidadãos sobre a oposição de interesses hostis representa um desafio substancial e complexo ao poder federal. O governo nacional encontrou um método para resolver esse problema. A Lei Wagner foi escrita, estabelecendo os direitos do trabalhador de se organizar. Foram nomeados conselhos regionais do trabalho, armados com o poder de apurar fatos, realizar eleições, emitir ordens vinculativas e, através da utilização desses poderes, obrigar o seu cumprimento. É claro que a força de um movimento trabalhista recém-despertada, como uma arma de ataque bem afiada, estimulou a cooperação. O duplo efeito de uma lei abrangente, apoiada por um governo zeloso e pelo poder do trabalho organizado, em poucos anos transformou milhares de cidades conturbadas e contra as leis do trabalho em comunidades ordeiras e sindicalizadas. Uma lei projetada para operar de acordo com a Lei Wagner pode muito bem ser a resposta para algum dos problemas da aplicação dos direitos civis durante a próxima década. Recentemente, o senador Harrison Williams, de Nova Jersey, apresentou um projeto de lei no Senado, incorporando muitas propostas semelhantes. Outros senadores que buscam soluções legislativas devem ser encorajados a considerar medidas nesse sentido. O padrão da futura ação deve ser examinado não apenas do ponto de vista da força inerente ao movimento pelos direitos civis, mas, simultaneamente, a um estudo de resistência que ainda teremos que enfrentar. Embora possamos celebrar o que o movimento dos direitos civis atingiu a maioridade, também devemos reconhecer que a obstinação básica do Sul ainda não foi quebrada. É verdade que foi feito um progresso substancial. É profundamente significativo que uma força financeira e industrial poderosa tenha surgido em algumas regiões do Sul e que está preparada para tolerar a mudança a fim de evitar o caos dispendioso. Esse grupo, por sua vez, permite o surgimento de elementos de classe médica
que estão dividindo ainda mais a frente monolítica da segregação. Os grupos da igreja, do trabalho e das relações humanas do Sul hoje articulam sentimentos que somente ontem seriam declarados como traidores na região. Ainda assim, uma força social profundamente arraigada, convencida de que não precisa produzir nada de importância substancial, continua a dominar a vida no Sul. E mesmo no Norte, a vontade de preservar o status quo mantém uma dureza semelhante a uma rocha sob a superfície cosmética. Para garantir o trabalho da democracia, tão bem iniciado no verão de 1963, avance de forma constante nas próximas estações. Movimento pela liberdade dos negros precisará garantir e estender suas alianças a grupos com pensamentos afins na comunidade em geral. Já no complexo dilema do progresso acelerado e da pobreza insistente, o negro tem emergido como um elemento insatisfeito, vibrante e poderoso, armado com um método para articular e manifestar seu protesto. Seu exemplo não passou despercebido por outros, de todas as raças que vivem em circunstâncias igualmente desesperadoras. Inevitavelmente, não demorará muito para que uma legião ampla de carentes, brancos e negros se unam e reestruturem uma ordem antiga baseada, por muito tempo, na injustiça. No caso do trabalho organizado, uma aliança com o movimento dos direitos civis dos negros não é uma questão de escolha, mas sim uma necessidade. Se eles quase não têm direitos no Sul, o trabalho tem só um pouco mais. Se os negros têm influência política inadequada no Congresso, o trabalho dificilmente é melhor. Se a autorização é uma ameaça para os negros, é igualmente uma ameaça ao trabalho organizado. A retirada de apoio à marcha de Washington pelo Conselho Nacional da AFL-CIO foi uma tolice e serviu para fortalecer o sentimento predominante de que o trabalho organizado não apenas em âmbito nacional, mas frequentemente também no local, hoje está faltando em estadista, em vigor, e em modernidade. Deixa eu ler novamente esse pedaço, pessoal, que tinha ficado sem sentido. Então, a retirada do apoio à marcha, foi uma tolice e serviu para fortalecer o sentimento predominante de que, para o trabalho organizado, não apenas em âmbito nacional, mas frequentemente também no local, hoje está faltando em estadista, em vigor e em modernidade. Essa ausência é ainda mais notável porque a história do trabalho contém uma riqueza de compreensão em relação a questões raciais. Quando o trabalhador lutou por seu reconhecimento durante os anos 30 e 40, e assim se tornou a principal questão dos direitos civis da época, os negros desfavorecidos juntaram-se às suas lutas amargas e participaram de todo o sacrifício. Os negros que hoje lutam por seus próprios reconhecimentos têm o direito de esperar mais de seus antigos aliados. Nada reteria as forças do progresso na vida americana de maneira mais eficaz do que uma cisão entre o negro e o trabalho organizado. Outra aliança necessária é com o governo federal. É obrigação do governo mover-se resolutamente para o lado do movimento da liberdade. Nesse conflito, há um lado certo e um lado errado. O governo não pertence ao meio. Sem os recursos do governo federal, a tarefa de alcançar direitos civis práticos deve sobrecarregar a organização voluntária. Geralmente não se percebe o fardo da decisão judicial,
como a da Suprema Corte de Dessegregação Escolar, que coloca a responsabilidade sobre o indivíduo negro, obrigando-o a apresentar uma petição para obter seus direitos. Com efeito, os americanos mais empobrecidos, enfrentando adversários poderosamente equipados, são obrigados a financiar e conduzir litígios complexos que podem envolver dezenas de milhares de dólares. Ter moldado soluções para desigualdades existentes em nossa vida nacional dessa forma era em si, para os segregacionistas, uma concessão. As consequências doentias de tal procedimento estão dificultando o progresso até hoje. Uma solução só pode ser alcançada se o governo assumir a responsabilidade por todos os procedimentos legais, enfrentando a realidade que os pobres e os desempregados já travam uma luta diária desigual para se manterem vivos. Se forçado a acumular recursos para ações legais impõe dificuldades intoleráveis aos já sobrecarregados, talvez o fator mais determinante no papel do governo federal seja o tom definido pelo presidente em suas palavras e ações. Nos últimos anos, encontrei-me e conversei com 3 presidentes e tornei-me cada vez mais consciente do jogo, de seus temperamentos na abordagem dos direitos civis, uma causa que todos os 3, em princípio, adotaram. Ninguém poderia discutir a justiça racial com o presidente Eisenhower, sem sair com noções contraditórias. Seu ponto de vista, sincero, sobre o assunto foi pronunciado, e ele tinha uma capacidade magnífica de comunicá-lo aos indivíduos. Todavia, não possuía essa mesma habilidade para traduzi-lo ao público ou para definir o problema como uma questão interna suprema. Sempre senti que ele falhou, porque sabia que os seus colegas e conselheiros não compartilhavam as suas visões e não tinha disposição para lutar nem por convicções que amava. Além disso, o presidente Eisenhower não pôde se comprometer com nada que envolvesse uma mudança estrutural na arquitetura da sociedade americana. Seu conservadorismo era fixo e rígido, e qualquer mal que desfigurasse a nação deveria ser extraído pouco a pouco, com uma pinça, porque a faca do cirurgião não era um instrumento radical, era um instrumento radical demais para tocar na melhor de todas as sociedades possíveis. O presidente Kennedy era uma personalidade fortemente contrastada. Havia, de fato, 2 John Kennedys. Um presidiu nos Estados Unidos nos primeiros anos, sob pressão da incerteza causada por sua pequena margem de vitória. Ele oscilou, tentando sentir a direção que sua liderança poderia percorrer, enquanto retinha e construía apoio para sua administração. No entanto, em 63, um novo Kennedy emergiu. Ele descobrira que a opinião pública não era rígida. O pensamento americano não estava comprometido com o conservadorismo, nem com o radicalismo ou com a moderação. Era, acima de tudo, fluido. Como tal, continha inclinações em vez de linhas duras, e a liderança afirmativa poderia guiá-lo em canais construtivos. O presidente Kennedy não era chegado a expressões emocionantes de sentimento. Ele tinha, contudo, uma compreensão profunda da dinâmica e da necessidade de mudança social. Seu trabalho pela amizade internacional foi um esforço ousado na escala mundial. Seu último discurso sobre as relações raciais foi um apelo mais honesto, humano e profundo por compreensão e justiça, que qualquer presidente já pronunciou desde os primeiros dias da República. Unindo seu gosto por liderança com um programa de progresso social, na época de sua morte, ele estava passando por uma transformação de um líder hesitante, com objetivos inseguros, para uma figura forte, com objetivos profundamente atraentes. O assassinato do presidente Kennedy matou não apenas o homem, mas um complexo de ilusões.
Ele demoliu o mito que o ódio e a violência podem ser confinados em uma câmara impermeável para serem empregados apenas contra uns poucos. De repente foi revelada a verdade de que o ódio é um contágio que cresce e se espalha como uma doença e que nenhuma sociedade é tão saudável que possa manter automaticamente sua imunidade. Se uma epidemia de varíola tivesse devastando o sul, o presidente Kennedy teria sido impelido a evitar a área. Havia uma praga que estava afligindo o sul, mas seus perigos não foram percebidos. Tragicamente, os negros conhecem bem o assassinato político. O zunido das balas nas emboscadas e o rugido das bombas muitas vezes quebraram o silêncio da noite na vida dos líderes dos direitos civis dos negros. Eles substituíram o linchamento como uma arma política. Mais de uma década atrás, a súbita morte chegou ao senhor e senhora Harry T. Moore, líderes da NAACP, na Flórida. O reverendo George Lee, de Belzoni, no Mississippi, foi morto a tiros nos degraus de um tribunal rural. Os atentados se multiplicaram. Medgar Evers, em Jackson, no Mississippi. William Moore, no Alabama. 6 crianças negras em Birmingham. E quem poderia duvidar de que esses assassinatos também eram políticos? A incapacidade da nossa sociedade de apreender os assassinos tem sido sua negligência imperdoável. É um julgamento duro, mas inegavelmente verdadeiro, que a causa da indiferença era a identidade das vítimas. Quase todos eram negros, e assim a praga se espalhou até reivindicar o americano mais eminente, um presidente amado e respeitado calorosamente. As palavras de Jesus, visto que fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, o fizeste comigo, eram mais do que uma expressão figurativa, era uma profecia literal. Estávamos todos envolvidos na morte de John Kennedy. Nós toleramos o ódio, toleramos o estímulo doentio da violência em todas as esferas da vida e toleramos a aplicação diferencial da lei que dizia que a vida de um homem apenas era sagrada, se concordássemos com as suas opiniões. Isso só pode explicar a dor em cascata que inundou o país no final de novembro. Nós pranteamos um homem que se tornou o orgulho da nação, mas também lamentamos, porque sabíamos que estávamos doentes. Com tristeza e remorso, o povo americano procurou um monumento grande o suficiente para homenagear John Kennedy. Aeroportos, pontes, centros espaciais, rodovias agora levam seu nome. Entretanto, as fundações para o mais majestoso tributo de todos foram estabelecidas imediatamente, nos dias após sua morte. Lewis Harris, pesquisando a reação do assassinato por todo o país, escreveu que a morte do presidente Kennedy produziu uma mudança profunda no pensamento do povo americano. Uma rejeição maciça ao extremismo da direita ou da esquerda, acompanhada por um sentimento individual de culpa por não trabalhar mais pela tolerância em relação aos outros. Se o final trágico e prematuro de John Kennedy for capaz de aumentar tanto o sentido da humanidade de todo um povo, isso por si só será um monumento de força duradoura. Fui abençoado por conhecer Lyndon Johnson durante seu mandato como vice-presidente. Ele não era, na época, um aspirante à presidência e estava procurando por seu papel sob um homem que não só tinha um mandato de 4 anos para completar, mas também de quem era esperado, confiantemente, o cumprimento de mais um mandato como chefe do executivo. Portanto, as questões essenciais eram mais fáceis de alcançar e eram mais límpidas de considerações políticas.
Sua abordagem ao problema dos direitos civis não era idêntica à minha. Nem esperava que fosse. No entanto, sua praticidade cuidadosa claramente não deixou de ser uma máscara para esconder a diferença. Seu envolvimento emocional e intelectual era genuíno e desprovido de adorno. Era com pisco que estava procurando uma solução para um problema que sabia ser uma grande falha na vida americana. Vim embora com minha convicção reforçada de que uma abordagem indiferente dos sulistas brancos poderia ser um erro grave. Fácil demais para os líderes negros no calor da amargura. Mais tarde, era o vice-presidente Johnson que eu tinha em mente quando escrevi no jornal The Nation que o sul branco estava se dividindo. E que o progresso poderia ser movido através da divisão entre os segregacionistas rígidos e os novos sujeitos brancos, cujo amor por sua terra era mais forte do que a aderência a velhos hábitos e costumes. Hoje, as dimensões da liderança de Johnson se espalham de uma região para uma nação. Suas expressões recentes, públicas e privadas, indicam a existência de uma compreensão abrangente dos problemas contemporâneos. Ele viu que a pobreza e o desemprego são catástrofes graves e crescentes, e está ciente de que aqueles que são pegos nas garras desse holocausto econômico, de forma mais feroz, são os negros. Portanto, ele estabeleceu o objetivo duplo de uma batalha contra a discriminação na guerra, contra a pobreza. Não tenho dúvidas de que podemos continuar a divergir em relação ao ritmo e ao projeto tático necessários para combater a crise iminente. Mas não duvido de que o presidente esteja se aproximando da solução com sinceridade, com realismo e até agora com sabedoria. Espero que seu caminho seja correto e verdadeiro. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para fazê-lo. Portanto, através de um acordo franco, sempre que for apropriado, e oposição determinada, sempre que for necessário. Through my disappointments, strife and discomfort. Por muitos meses, durante a campanha eleitoral de 1960, meus amigos mais próximos insistiram que eu declarasse meu apoio a John Kennedy. Passei muitas horas problemáticas procurando a decisão responsável e justa. Fiquei impressionado com as qualidades, com muitos elementos de sua história e por seu julgamento. Havia aprendido a apreciar e respeitar seu charme e sua mente incisiva. Além disso, tinha uma obrigação pessoal com ele, seu irmão, Robert Kennedy, por sua intervenção durante a minha prisão em 1960 na Geórgia. Todavia, senti que o peso da história estava contra um endosso formal. Nenhum presidente, exceto talvez Lincoln, já tinha dado suficientemente esse grau de apoio à nossa luta pela liberdade para justificar nossa confiança. Eu tive que concluir que os fatos então conhecidos sobre Kennedy não eram adequados para fazer um julgamento sem ressalvas ao seu favor. Hoje ainda acredito profundamente que os movimentos dos direitos civis devem manter sua independência. E, no entanto, se o presidente Kennedy tivesse sobrevivido, eu provavelmente o teria apoiado nas próximas eleições. Não cheguei a essa conclusão apenas porque aprendi a estabelecer mais confiança no presidente Kennedy. Talvez o mais básico seja o fato de os direitos civis terem atingido uma nova etapa, que exige uma nova política. O que mudou é a nossa força. O aumento do poder no movimento dos direitos civis deu a ele maior poder de manobra e segurança substancial. Agora é forte o suficiente para formar alianças, se comprometer em troca de garantias e,
se os compromissos não forem redimidos, permanece poderoso o suficiente para sair sem ser quebrado ou enfraquecido. Tradicionalmente, os negros se posicionavam muito longe da arena interna da decisão política. Poucos outros grupos minoritários mantiveram uma diferença política e uma postura partidária tão rígida quanto os negros. Após um período de aclimação, os alemães, irlandeses, italianos e judeus entraram em formações políticas e exerceram influência. Os negros, em parte por escolha, mas substancialmente por exclusão, têm operado fora das estruturas políticas, essencialmente funcionando, em vez disso, como um grupo de pressão com efeito limitado. Por algum tempo, essas reticências protegeu o negro da corrupção e manipulação dos chefes políticos. O líder cínico do distrito, controlando seu rebanho ignorante para votar cegamente às suas ordens, é um fenômeno relativamente raro nas vidas dos negros. Os poucos chefes políticos negros não têm nenhum seguidores ingênuos. Aqueles que lhe dão apoio o fazem porque estão convencidos de que esses homens são seus únicos representantes francos disponíveis. De um modo geral, os negros permanecem essencialmente céticos, orientados por questões e com mentes independentes. A falta de aprendizado no formal não é uma barreira quando se trata de fazer escolhas inteligentes entre as alternativas. O verdadeiro problema dos negros é que eles raramente têm escolhas adequadas. A vida política, como regra, não atraía os melhores elementos da comunidade negra. Os candidatos brancos que representavam suas visões eram poucos e pareciam de tempo em tempo. Todavia, ao evitar a armadilha da dominação por líderes indignos, os negros caíram no pântano da inatividade política. Eles evitaram a vitimização por qualquer grupo político, retendo um compromisso significativo com qualquer organização ou indivíduo. O preço que pagaram refletiu-se na influência escassa que poderiam exercer para um programa positivo. Porém, os anos mais recentes, como resultado de seus programas de ação direta, sua potencialidade política se manifestou tanto para si mesmos quanto para a liderança política. Em todos os círculos negros está ocorrendo um repensar ativo sobre seu papel na vida política. A conclusão já é certa. É hora de os negros abandonarem a neutralidade política abstrata e se tornarem menos tímidos em relação às alianças de voto. Se mantivermos em mente que a aliança não significa confiança, nossa independência permanecerá inviolável. Podemos e devemos apoiar seletivamente candidatos cujo histórico justifique a confiança. Podemos por causa da nossa força. Deveríamos, porque aqueles que trabalham conosco devem sentir que podemos ajudá-los de forma concreta. Por outro lado, aqueles que nos negam seu apoio não deveriam achar que ninguém receberá nossa ajuda, mas devem entender que quando nos rejeitam, é provável que não apenas perderão, mas que seu oponente vencerá. O potencial do poder político negro agora é substancial. Os negros estão situados estrategicamente nas cidades. Por sua vez, são decisivas nas cidades, especialmente no norte, mas também no sul. E as cidades, por sua vez, são decisivas nas eleições estaduais. Esses mesmos estados são a chave em uma corrida presidencial e frequentemente determinam a indicação. Esse fator único dá aos negros uma enorme influência no equilíbrio e no poder. O efeito dessa influência já são evidentes. Na Carolina do Sul, por exemplo, a margem de 10 mil votos que deu a vitória ao presidente Kennedy foi dos votos dos negros. Desde então, cerca de 500 mil de novos eleitores negros foram adicionados aos cadernos de registro do Sul.
Hoje, uma mudança no voto dos negros pode atrapalhar o resultado de várias disputas estaduais e afetar o resultado de uma eleição presidencial. Além disso, os elementos subjetivos do poder político, persistência, agressividade, disciplina, também são atributos de um novo movimento. Os líderes políticos são infinitamente respeitosos em relação a qualquer grupo que tenha uma abundância de energia para tocar campainhas, colocar pessoas nas esquinas e acompanhar os eleitores às urnas. Em suas manifestações e campanhas de registro de eleitores, os negros têm adquirido excelente treinamento para essas tarefas. Eles também têm disciplina, talvez mais do que qualquer outro grupo, porque isso se tornou condição de sobrevivência. Imagine o poder político que seria gerado se as centenas de milhares de americanos que marcharam em 1963 também colocassem sua energia diretamente no processo eleitoral. Em algumas cidades do estado do Sul, uma aliança na prática entre negros e eleitores brancos simpatizantes já elegeu um grupo, um novo tipo de autoridade local, não integracionista, mas também não segregacionista. Enquanto os negros estendem suas campanhas energéticas de registro e votação, conseguindo a importância do voto em grupo, esses oficiais movem-se do ponto morto e lentamente encontram a coragem de, inequivocadamente, defender a integração. Hoje, no cenário nacional, o Congresso é dominado por reacionários do Sul, cujo controle dos principais comitês lhes permite determinar a legislação. A privação dos direitos do negro e dos brancos pobres, que não exercem o direito ao voto, permitiram que os congressistas do Sul conseguissem suas eleições por um pequeno grupo, o qual era eles facilmente manipulam para devolvê-lo ao cargo repentinamente. Unidos aos reacionários do Norte, esses legisladores não representativos aleijaram o país ao bloquear as ações necessárias com urgência. Somente com o crescimento de um eleitorado esclarecido, brancos e negros unidos, podemos pôr fim rápido a essa estrangulação centenária de uma minoria nos processos legislativos da nação. Há quem estremeça com a ideia de um grupo político, particularmente um grupo negro, a qual evoca visões de exclusividade racial. Esta preocupação é, contudo, infundada. O objetivo da votação em grupo não é exclusividade, mas sim eficácia. Ao formar um bloco, uma minoria faz sua voz ser ouvida. A minoria negra se unirá à ação política pela mesma razão, que procurará funcionar em aliança com outros grupos, porque dessa maneira pode obrigar a maioria a ouvir. É bom lembrar que os blocos não são únicos na vida americana, nem são inerentemente maus. Seus propósitos determinam sua qualidade moral. Nos últimos anos, trabalhadores, agricultores, empresários, veteranos e várias minorias nacionais votaram em grupos em várias questões. E muitas ainda o fazem. Se os objetivos são bons e cada questão é decidida por seus próprios méritos, um bloco é uma força saudável no cenário político. De fato, os negros já votam espontaneamente como um bloco. Eles votaram predominantemente no presidente Kennedy e, antes disso, no presidente Roosevelt. O desenvolvimento como um grupo consciente daria a ele mais flexibilidade, mais poder de barganha, mais clareza e mais responsabilidade na avaliação de candidatos e programas. Além disso, um envolvimento mais profundo como grupo na vida política lhes trará mais independência. O poder político pode muito bem ser desenvolvido de forma consciente e criativa
ser a nova ferramenta mais eficaz da libertação do negro nos dias que virão. Porque os negros podem facilmente se tornar uma força compacta, consciente e vigorosa na política. Eles podem fazer mais do que alcançar seus próprios objetivos raciais. A política americana não precisa de nada além de uma injeção do idealismo, autossacrifício e senso de serviço público, que são as marcas do nosso movimento. Até agora, comparativamente, poucos líderes negros de talento e caráter incontestáveis se envolveram ativamente na política partidária. Homens como o juiz William Hest, Ralph Bunche, Benjamin Mays e A. Philip Randolph, para citar apenas alguns, permaneceram distantes do cenário político. No próximo período, eles e muitos outros devem se mover como candidatos para a vida política e impregná-la com humanidade, honestidade e visão. Apesar de tudo o que o negro demanda de forma justa aos seus concidadãos, não é um esforço para tirar a responsabilidade de si mesmo. Suas tarefas ainda são fundamentais, envolvendo riscos e sacrifícios que já mostrou preparado para fazer. Além disso, ele terá que aprender novas habilidades e deveres, e também deverá adotar um novo modo de vida de maneira criativa e construtiva. Pergunte a um detento solto após anos de confinamento na prisão que esforços ele enfrenta ao assumir os privilégios e responsabilidades da liberdade. E a enormidade de tarefa dos negros nos próximos anos se torna clara. Um aspecto da luta dos direitos Um aspecto da... Eu voltei. E vou terminar como começamos. Um aspecto da vida pelos direitos civis que recebe pouca atenção é a contribuição que faz para toda a sociedade. Na conquista dos direitos civis para si mesmo, o negro produz benefícios substanciais para a nação. Assim como um médico ocasionalmente reabre uma ferida porque uma infecção perigosa paira sobre a superfície que está quase curada, a revolução pelos direitos humanos está abrindo áreas não saudáveis na vida americana e permitindo uma nova cura. Eventualmente, os movimentos dos direitos civis terá contribuído para a nação infinitamente além da erradicação da injustiça racial. Isso será ampliado, o conceito de fraternidade para uma visão de total inter-relação. Nesse dia, a doutrina do cônego John Dewey, ninguém é uma ilha, encontrará sua aplicação mais verdadeira nos Estados Unidos. Ao medir todas as implicações da revolução dos direitos civis, a maior contribuição pode estar na área da paz mundial. O conceito da não-violência se espalhou em grande escala nos Estados Unidos, como um instrumento de mudança no campo das relações raciais. Até o momento, apenas poucos participantes, poucos praticantes da ação direta, não violenta, se comprometeram com sua filosofia. A grande massa a usou pragmaticamente como uma arma tática, sem estar pronta para vivê-la. Mais e mais pessoas, no entanto, começam a conceber essa ética poderosa
como um modo de vida necessário em um mundo onde desenvolvimento acelerado da energia nuclear trouxe armas que têm o poder de aniquilar a humanidade. Os acordos políticos não são mais seguros o suficiente para salvaguardar a vida contra o perigo da finalidade devastadora. Também deve haver uma filosofia aceitável pelo povo e mais forte que a resignação pela morte súbita. Não é mais apenas o idealista ou os cavaleiros da condenação que procuram alguma força controladora capaz de desafiar os instrumentos da destruição. Muitos estão procurando se dotar de todos os povos do mundo sem considerar os sistemas políticos sob os quais eles vivem. Terão que descobrir uma maneira de viver juntos em paz. O homem nasceu na barbárie, quando matar seu próximo era uma condição normal de existência. Ele ficou dotado de consciência e agora chegou o dia em que a violência contra outro ser humano deve se tornar tão repugnante quanto comer a carne do outro. A não violência, a resposta para a necessidade dos negros, pode tornar a resposta para a necessidade mais desesperada de toda a humanidade. Fim do livro. Trouble and sorrow bound for that city up on high.